Custos fixos e custos variáveis, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Osni Moura Ribeiro, editora Saraiva 2018, quinta edição. Do capítulo 2, Conceitos de Custos, no subtítulo Classificação do custo de fabricação em relação ao volume de produção, da página 26. Em relação ao volume de produção, os custos podem ser fixos ou variáveis. Custos fixos são aqueles que permanecem estáveis independentemente de alteração no volume da produção. São custos necessários ao desenvolvimento do processo industrial em geral, motivo pelo qual se repete em todos os meses do ano. São custos fixos: aluguel da fábrica, água utilizada para consumo do pessoal e limpeza da fábrica, energia elétrica utilizada para iluminação da fábrica, salários e encargos dos mensalistas que trabalham na manutenção e limpeza da fábrica, seguro do imóvel, segurança da fábrica, telefone, depreciação normal das máquinas, salários e encargos dos supervisores da fábrica, etc. É importante salientar que os custos fixos podem sofrer alguma variação de um período para outro, como ocorre, por exemplo, com o aluguel, que, em consequência de cláusulas contratuais, pode estar sujeito a reajustes periódicos, com os salários e encargos, que podem variar em decorrência da própria legislação trabalhista, etc. No entanto, mesmo estando sujeitos a variações dessas naturezas, esses custos continuam sendo classificados como fixos, porque a classificação dos custos em fixos e variáveis é feita exclusivamente em relação ao volume da produção. Há ainda situações em que alguns custos fixos podem sofrer pequenas variações em decorrência de aumentos do volume da produção, como ocorre, por exemplo, com o aumento no número de telefonemas, no consumo de materiais de limpeza, etc. Entretanto, esses custos não perdem a condição de fixos, uma vez que podem variar até um determinado limite da variação do volume da produção e depois permanecem estáveis novamente. Assim, ainda que alguns custos fixos sofram pequenas alterações, como essas eventuais alterações não acompanham proporcionalmente os aumentos que ocorrem no volume da produção. Eles não perdem a condição de fixos. Por fim, é importante salientar que os custos fixos, por não integrarem os produtos e por beneficiarem a fabricação de vários produtos ao mesmo tempo, são também denominados custos indiretos. Custos variáveis são aqueles que variam em decorrência do volume da produção. Então, quanto mais produtos forem fabricados em um período, maiores serão os custos variáveis. Veja como exemplo a matéria-prima. Se para fabricar uma saia é preciso 1,5 metro de tecido, para 50 saias serão necessárias 75 metros desse mesmo tecido. Assim, quanto maior for a quantidade fabricada, maior será o consumo de matéria-prima e, por consequência, maior será o seu custo. Os custos variáveis, por estarem vinculados ao volume produzido, são também denominados custos diretos. É importante salientar ainda que, em relação ao volume de produção, entre os custos fixos é comum alguns possuírem uma parcela variável, e entre os custos variáveis também é comum alguns possuírem uma parcela fixa. Daí as denominações de custos semifixos e custos semivariáveis. Custos semifixos, portanto, são os custos fixos que possuem uma parcela variável. Por exemplo, a energia elétrica. A parcela fixa da energia elétrica
é aquela que independe da produção do período, sendo utilizada em geral para iluminação da fábrica. A parte variável é aquela aplicada diretamente na produção, variando de acordo com o volume produzido. Isso, evidentemente, só ocorre quando é possível medir a parte variável. Custos semivariáveis são, portanto, os custos variáveis que possuem uma parcela fixa. Por exemplo, a mão de obra aplicada diretamente na produção é variável em função das quantidades produzidas, ao passo que a mão de obra da supervisão da fábrica independe do volume produzido e, por isso, é classificada como fixa. Por possuírem parcela fixa e parcela variável, esses custos são também conhecidos por custos mistos.